Espírito Santo, segura minha mão e afasta o medo que me paralisa. Tem dias em que o medo não grita, ele sussurra. Ele se aproxima devagar, enquanto você ainda tenta manter tudo sob controle. Ele não chega dizendo que vai destruir sua vida. Ele chega vestindo a roupa da cautela, da lógica, do "e se der errado?". E quando você percebe, está travado. Seu corpo se move, suas palavras continuam, mas algo dentro de você parou. A alma congelou, a fé encolheu, a coragem evaporou. Você está ali, mas não está inteiro. Esse medo não veio de fora. Ele foi se construindo por dentro, com pequenas decepções, com repetições de dores, com frustrações que foram te convencendo de que tentar de novo dói demais. E então, você começou a aceitar o lugar da paralisia. O lugar onde não há erro, mas também não há avanço. O lugar onde você evita o pior, mas não vive o melhor. É aqui que muitos permanecem, mas é aqui também que o Espírito Santo entra. Ele não vem para te acusar por ter medo. Ele não vem para te cobrar por não estar mais forte. Ele vem para segurar sua mão. Ele vem no ponto exato onde você parou. Não exige passos, oferece presença. Ele não diz, reaja. Ele diz, te seguro. E é essa mão estendida que muda tudo. Porque o medo pode continuar tentando falar, mas quando a mão dele te alcança, algo mais profundo começa a acontecer dentro de você. A paz toma o lugar da ansiedade. O Espírito Santo não entra na sua vida como uma solução mágica, mas como uma companhia real. Ele não remove os riscos, ele remove o desespero. Ele não anula os desafios. Ele desativa o domínio do medo sobre as suas decisões. E é isso que transforma. Porque não é apenas o que ele tira, é o que ele traz. E quando ele entra, o medo perde trono, a dor perde volume, a insegurança perde estrutura. Hoje, essa mensagem não é para quem quer apenas consolo, é para quem precisa ser destravado, para quem quer voltar a viver, para quem sabe que há algo a mais, mas que tem sido impedido por vozes internas, por cenários externos, por lembranças, traumas ou repetições de fracasso. É para você que já tentou sozinho e se frustrou, que já orou, mas achou que não adiantou, que ainda acredita, mas não consegue mais agir. Essa voz que te fala agora é para te lembrar. Você não está sozinho. Você nunca esteve. O Espírito de Deus não vem no fim da batalha. Ele desce ao campo no meio da guerra. Ele pisa com você na incerteza, no quarto escuro, na conversa sufocada, nos dias em que tudo parece pequeno e difícil demais. E mesmo quando você solta tudo, ele continua segurando a sua mão. E talvez você não consiga dar grandes passos agora. Tudo bem. Um passo pequeno com a mão dele é maior do que 1000 sem ela. Tudo o que você precisa hoje é voltar a dizer com sinceridade: Espírito Santo, segura minha mão. E quando essa oração nasce, o medo treme. Porque agora não é mais ele quem decide. A presença chegou. E onde há presença, há libertação. Quando o medo se disfarça de prudência e começa a controlar decisões. Nem sempre o medo entra gritando. Ele não chega anunciando destruição. Às vezes, ele veste uma aparência de sabedoria, de cautela, de pensar bem. E assim ele vai se infiltrando nas decisões. Você acredita que está sendo racional, equilibrado, responsável, mas aos poucos percebe que suas escolhas não estão sendo guiadas pela fé. Estão sendo moldadas pela tentativa de evitar dor. Você já não se move mais por convicção, se move por prevenção. O medo disfarçado é o mais perigoso, porque ele não te paralisa de uma vez. Ele desacelera sua confiança aos poucos. Ele começa com perguntas sutis. E se não funcionar? E se te machucarem de novo? E se te julgarem? E se você estiver se iludindo? Essas perguntas parecem normais, mas por trás delas existe uma operação espiritual para paralisar o avanço da sua fé.
E é aí que o Espírito Santo começa a agir. Ele não te empurra para frente com pressa, ele te confronta com amor. Ele mostra que o problema não é a dúvida. O problema é permitir que ela vire fundamento. Quando você passa a decidir baseado no que pode dar errado, está construindo sua vida sobre areia. Mas quando você diz, mesmo com medo, eu vou confiar, uma fundação inabalável começa a se formar. O Espírito Santo não anula o medo com agressividade. Ele dissolve o medo com presença. Ele não debate com as perguntas da mente. Ele preenche o coração com certeza. Ele entra no lugar onde o medo construiu argumentos. E com silêncio e glória, desmonta cada um. Porque você não precisa mais de garantias para avançar. Precisa apenas de direção. E a direção do Espírito não precisa de aprovação externa. Precisa apenas de um coração rendido. É nesse ponto que sua jornada começa a mudar. Quando você percebe que o que você chamava de bom senso era, na verdade, um bloqueio espiritual. Quando você descobre que sua prudência estava se transformando em escudo contra a vontade de Deus. Quando entende que existe uma linha tênue entre analisar com sabedoria e viver guiado por temor. Mas há uma chave aqui. O Espírito Santo não te chama a agir no impulso. Ele te chama a agir com convicção. E a convicção só nasce no secreto. É ali que o medo começa a ser desmascarado. Porque no lugar onde você ouve a voz de Deus, as outras vozes perdem autoridade. E o que antes parecia uma resposta lógica, agora é exposto como o sabotador da sua liberdade. Hoje, o Espírito quer quebrar esse ciclo. Quer te mostrar que prudência não é paralisia, que sabedoria verdadeira nunca contradiz a fé, que avançar com ele é mais seguro do que permanecer parado com todos os seus argumentos. E que o medo pode até continuar tentando te convencer, mas agora quem segura sua mão é o Espírito. E quando ele segura, suas decisões voltam a ter coragem, voltam a ter propósito e voltam a ter paz. O Espírito Santo não exige coragem para agir. Ele oferece coragem para continuar. Há uma ideia equivocada que se instalou em muitos corações, a de que Deus espera que você seja forte antes de se aproximar. Que o Espírito só vem quando você está firme, decidido, cheio de fé, pronto para avançar. Mas isso não é verdade. O Espírito Santo não se manifesta em resposta à sua força. Ele se manifesta em resposta à sua rendição. Ele não espera que você tenha coragem. Ele oferece coragem no exato ponto onde você não tem mais nenhuma. Coragem não é o ponto de partida da jornada espiritual. Coragem é o presente que você recebe quando diz, não consigo sozinho. E essa frase, ao contrário do que o medo te ensinou, não é fracasso. É chave. É quando você reconhece a sua limitação que o céu libera a sua porção. Porque o Espírito não busca os capazes, ele capacita os disponíveis. Ele não se impressiona com o discurso, ele responde ao quebrantamento. Você não precisa agir como se estivesse bem. Não precisa fingir que está tudo certo. Não precisa montar uma oração cheia de palavras fortes. Precisa apenas dizer, Senhor, me ajuda. Essa oração, simples e sincera, abre as janelas dos céus mais do que qualquer grito ensaiado. Porque quando você reconhece sua fragilidade, o Espírito entra com força que sustenta, com voz que orienta, com amor que levanta. E quando ele entra, algo começa a se mover dentro de você. Não é uma explosão emocional, é um sopro suave que te reanima. É como se uma coragem que não era sua começasse a surgir. Uma vontade de tentar de novo, de levantar, de respirar com fé, de dizer, eu ainda posso. E pode. Não porque você tem tudo sob controle, mas porque agora você não está mais caminhando sozinho. O medo quer te convencer de que Deus está esperando você melhorar. Mas o Espírito Santo está ao seu lado exatamente no pior dia.
Ele é o Deus que entra no meio do choro, do caos, da confusão mental, da exaustão emocional. Ele entra quando todos já saíram, e a presença dele não exige postura. Ela transforma a postura. Você chega quebrado, e ele começa a montar os pedaços. Não adie mais esse encontro esperando se sentir forte. Não espere a coragem vir para buscar ajuda. A coragem está nele, não em você. A força está no Espírito, não no seu esforço. E quanto mais cedo você se render, mais cedo essa força começa a te levantar. Hoje, a sua oração não precisa ser grande, precisa ser honesta. Diga a ele: eu não sei como continuar, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou. E você vai, porque ele não exige coragem, ele entrega. E com essa coragem que vem do céu, você vai mais longe do que jamais imaginou. O medo quer o controle, o espírito quer rendição. O medo não quer apenas te assustar, ele quer te comandar. Ele se instala sutilmente, se alimenta das incertezas e quando percebe que você já está suficientemente fragilizado, assume o volante da sua vida. O medo não grita: deixa que eu decido. Ele sussurra: e se der errado? Melhor você não se arriscar, melhor evitar, melhor não confiar. E você, sem perceber, começa a entregar as rédeas do seu coração a uma força que só sabe te limitar. O medo quer o controle, ele quer ser a lente pela qual você enxerga tudo. Ele quer regular sua velocidade, ditar suas palavras, escolher suas relações, censurar seus sonhos. Ele quer que você sinta segurança apenas onde pode prever tudo. Ele promete proteção, mas oferece prisão. Ele te convence de que se você não dominar a situação, será destruído por ela. Mas aí entra o Espírito Santo. E ele entra sem barganhar. Ele não exige que você se liberte sozinho. Ele apenas propõe algo completamente diferente. Entregue o controle. Renda-se, porque onde o medo grita controle para sobreviver, o Espírito sussurra: renda-se para viver de verdade. O Espírito não te manipula. Ele te conduz. Ele não impõe. Ele convida. Ele não paralisa. Ele ativa. Mas nada disso acontece até que você decida soltar o controle que o medo te convenceu a segurar. E isso é mais difícil do que parece. Porque controlar nos dá uma falsa sensação de segurança. Mas a verdadeira segurança não está em ter domínio sobre tudo. Está em ser dominado pela presença dele. Rendição não é fraqueza. É a forma mais poderosa de resistir ao medo. Porque quando você diz: Espírito Santo, eu não preciso mais entender tudo, eu só preciso da tua mão sobre mim, você remove do medo o que o alimentava, o seu desejo de ter certeza, de ter explicação, de ter garantia. E quando o medo perde alimento, ele começa a morrer. Você pode estar tentando controlar o futuro, as pessoas, os resultados, até mesmo suas emoções. Mas esse controle não está te protegendo, está te aprisionando. E o Espírito está dizendo agora: se você soltar, eu assumo. Se você parar de tentar, eu começo a fazer. Se você se render, eu vou restaurar. Essa rendição não é passiva, ela é ativa. É um tipo de confiança que escolhe abrir mão do controle, por saber que nas mãos dele está o melhor caminho. Que mesmo que não pareça lógico, será seguro. Mesmo que pareça incerto, será cheio de paz. Mesmo que exija renúncia, será carregado de propósito. O medo quer continuar governando você, mas a mão do Espírito já está estendida. A escolha agora é sua: continuar tentando controlar e viver limitado, ou se render e começar a viver pela direção do céu. A raiz espiritual do medo. Quando deixamos de confiar na presença, o medo não nasce do nada. Ele tem um solo, um ambiente, um espaço onde cresce. E esse espaço, muitas vezes, é justamente o lugar onde a nossa confiança na presença de Deus foi sendo desgastada. Porque o medo espiritual não é apenas sentir temor.
é acreditar, mesmo sem dizer em voz alta, que Deus não está mais tão perto assim, que de alguma forma Ele se afastou, ou que você se afastou tanto que Ele não vai voltar. É aqui que o medo encontra espaço para criar raízes. Toda vez que esquecemos quem caminha ao nosso lado, o medo se apresenta como guia. Quando deixamos de confiar que o Espírito está conosco no escuro, é o medo quem começa a ditar a direção. E mesmo sem perceber, passamos a construir nossa vida com base em defesas, proteções, planos B. E o resultado é uma alma exausta. Porque viver tentando se proteger o tempo todo é um fardo que o coração humano não foi feito para carregar. A ausência de confiança não é apenas uma falha de fé, é uma fratura na intimidade, é o reflexo de que, em algum momento, trocamos o relacionamento com Deus por um esforço de sobrevivência. Paramos de depender do Espírito e começamos a depender da lógica, da força, da precaução. Mas quanto mais fazemos isso, mais o medo se fortalece, porque o medo cresce onde a presença é esquecida. O Espírito Santo não quer te culpar por isso. Ele quer te lembrar. Ele quer trazer à memória o que te dá esperança. Lembrar que Ele nunca saiu, que Ele não se impressiona com seus altos e baixos, que Ele não desiste quando você se distancia. Ele está aqui, agora, dentro de você. Não como uma teoria, mas como presença viva. Quando você se reconecta com essa verdade, o medo começa a perder raiz, porque o medo depende do esquecimento. Mas a presença do Espírito depende apenas da lembrança. Tu estás comigo. Isso basta. Isso muda o peso do dia. Isso silencia os argumentos da ansiedade. Isso quebra o ciclo da preocupação. Isso abre espaço para respirar outra vez. O medo não tem mais direito de governar sua mente quando você se lembra quem está presente. A presença não é sentida o tempo todo, mas ela é constante. E é essa constância que sustenta, mesmo quando tudo parece instável. Hoje, o Espírito te convida a voltar ao lugar onde a confiança foi abalada. Não para te acusar, mas para replantar. Replantar fé, replantar segurança, replantar intimidade. E nessa restauração, você não vai apenas resistir ao medo, você vai substituí-lo, porque onde a presença se torna novamente o centro, o medo perde o lugar. A paralisia emocional que ninguém vê, mas o Espírito sonda. Existem dores que não aparecem nas redes sociais, feridas que não sangram por fora, mas limitam tudo por dentro. Você ainda sorri, ainda conversa, ainda diz, tá tudo bem, mas por dentro há uma paralisia acontecendo. Algo que bloqueia suas reações, que sufoca seus sonhos, que reduz seu entusiasmo e apaga lentamente sua coragem. É como se algo tivesse desligado a tomada da sua alma. E você nem sabe mais onde foi que isso começou. Talvez tenha sido uma palavra maldita que você ouviu no passado, um abandono, uma perda, uma sequência de decepções que foi minando sua capacidade de tentar de novo. Talvez tenha sido um erro que você cometeu e nunca se perdoou de verdade. Talvez tenha sido só cansaço acumulado, rotina que sufoca, expectativas frustradas e a esperança que foi murchando aos poucos. O fato é que por fora tudo funciona, mas por dentro tudo está travado. E o pior, ninguém percebe, mas o Espírito percebe. O Espírito Santo sonda onde ninguém entra. Ele visita os bastidores. Ele conhece os arquivos que você arquivou com medo de reviver. Ele enxerga os bloqueios que nem você sabe explicar. Ele percebe a paralisia emocional que te impede de sonhar, de amar, de se entregar, de recomeçar. E o mais poderoso disso tudo é que ele não entra como um juiz, mas como um restaurador. Ele não exige explicações, ele traz cura. Quando a alma está paralisada, não adianta um empurrão motivacional, não adianta frases de efeito, não adianta exigências externas.
Só a presença do Espírito pode acessar esse lugar, porque ele não fala com a sua aparência, ele fala com sua essência. Ele sabe a linguagem da sua dor, ele entende o que seus silêncios estão dizendo, e quando ele entra, não entra para te apressar, entra para te reanimar. Ele começa com um sopro, depois com um toque, depois com um chamado, e aos poucos você começa a sentir algo revivendo. Primeiro, talvez seja só a vontade de voltar a falar com Deus, depois a vontade de tentar de novo. E então, sem saber como, você está se movendo novamente. Com passos pequenos, sim, mas passos. Porque quando o Espírito se move, até as paralisias mais antigas cedem. Você pode ter se acostumado a viver assim, a funcionar por fora e estagnar por dentro. Mas hoje o Espírito está te chamando para um despertar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Uma restauração invisível, porém real. Uma cura que começa em silêncio, mas que vai florescer em movimento. Essa paralisia não será o seu fim, porque quem sonda também liberta. E quem conhece o fundo da sua alma também tem poder para reacender tudo o que o medo tentou congelar. A voz do medo é alta, mas o sussurro do Espírito é mais profundo. O medo grita. Ele fala com urgência, com força, com insistência. Ele domina pensamentos, preenche ambientes, ecoa frases antigas, revive traumas, aponta riscos. O medo faz barulho. Ele quer ser ouvido acima de tudo, porque ele sabe que se você escutar sua voz por tempo suficiente, acabará acreditando que é a única voz possível. Mas o Espírito Santo não compete no volume. Ele não briga por atenção. Ele não eleva o tom. Ele sussurra. E esse sussurro é diferente de qualquer outra coisa que você já ouviu. Ele não tenta convencer. Ele não intimida. Ele convida. Ele entra devagar, sem invadir. E quando você silencia o suficiente para ouvir, percebe. O sussurro do Espírito tem mais peso que o grito do medo. O problema é que vivemos cercados de ruído, não apenas externo, mas interno. Pensamentos em excesso, preocupações, frustrações não resolvidas, distrações constantes. Tudo isso dá palco para o medo se apresentar como mestre da narrativa. E é nesse caos interior que o Espírito se faz presente com algo ainda mais poderoso: profundidade. Porque a profundidade não precisa de volume para ser sentida. Ela só precisa de espaço. A voz do medo atua na superfície. Ela age rápido, mas raso. O Espírito fala no profundo. Ele não reage ao pânico. Ele responde à entrega. Ele não entra para te perturbar, entra para te posicionar. E mesmo que o medo continue gritando, algo dentro de você começa a ser ancorado. Aquele sussurro suave, quase imperceptível, começa a reorganizar tudo que estava bagunçado. Porque o sussurro do Espírito não vem da mente, ele vem do trono. E o que ele diz muda tudo. Ele diz: eu estou com você. Ele diz: você ainda é meu. Ele diz: não precisa entender, precisa confiar. Ele diz: a dor não te define. Ele diz: minha presença é mais forte que o seu medo. Essas palavras não são longas, mas têm raiz, têm vida, têm autoridade, porque não vem de uma ideia, vem da eternidade. Talvez você esteja tentando vencer o medo com força, com argumentos, com declarações. Mas hoje o Espírito te chama para algo mais eficaz: silêncio. Sim, silêncio, não como fuga, mas como entrega. Porque é no silêncio da alma que o sussurro do céu finalmente é ouvido. Desliga um pouco as outras vozes, silencia o caos, fecha os olhos, respira e diz: fala comigo, Espírito Santo. Você vai ouvir, não com os ouvidos, mas com o coração. E quando isso acontecer, o medo perderá poder. Porque ele não suporta a presença do sussurro que carrega a paz. Medo de falhar, medo de tentar,
medo de recomeçar. Ele segura sua mão em todos eles. Há medos que são óbvios, mas há outros que vestem máscaras tão convincentes que até você acreditou que era cautela, ou maturidade, ou sabedoria. Mas no fundo, era medo. Medo de tentar e falhar. Medo de dar um passo e se machucar de novo. Medo de acreditar e ser frustrado. Medo de investir em algo que não dá retorno. Medo de se entregar e ser rejeitado. Medo de sonhar de novo e ver o chão sumir outra vez. Medo de recomeçar. Esses medos não gritam, mas travam. Eles não te derrubam, mas não te deixam levantar. Eles não te atacam diretamente, mas te sedam com frases como: deixa para depois, não é hora ainda, melhor ficar onde está. E você aceita. E assim, um mês passa, um ano passa, e quando percebe, o medo te convenceu a viver parado, apenas sobrevivendo. Só que o Espírito Santo não te chama para sobreviver. Ele te chama para viver com coragem. E essa coragem não nasce de dentro de você. Ela nasce da presença dele segurando sua mão no exato ponto onde o medo se agiganta. Quando você está diante da possibilidade de falhar, ele segura sua mão e sussurra. Não é sobre o resultado, é sobre a obediência. E quando você pensa em tentar, mas já escuta os julgamentos imaginários, ele diz: você não precisa provar nada para ninguém. Quando você se vê no chão, sem forças para tentar de novo, ele chega com presença e fala: eu ainda acredito em você. O Espírito não exige grandes saltos, ele sustenta pequenos passos. E cada passo que você dá, segurando a mão dele, vale mais do que 1000 conquistas feitas com medo. Porque você não está se movendo por orgulho nem por desempenho. Você está se movendo por confiança. Não importa qual seja o seu medo hoje. Ele pode ter 1000 formas, 1000 justificativas, 1000 vozes. Mas só existe uma mão que pode te guiar com segurança por esse caminho. A mão do Espírito Santo. E essa mão não solta, não acusa, não abandona. Ela conduz, ela cura, ela firma. Você talvez ache que ainda não está pronto para recomeçar. Mas a verdade é que você não precisa estar pronto. Você só precisa estar disponível. O resto, ele faz. Ele prepara o caminho. Ele limpa as feridas. Ele reconstrói a coragem. Ele vai com você onde ninguém mais aceitou ir, inclusive nos pontos da sua alma que você mesmo abandonou. Hoje, ele está aí, do seu lado. E com voz suave, firme e cheia de amor diz: eu sei do que você tem medo, e mesmo assim eu continuo aqui, segurando sua mão. E quando essa mão te segura, o medo perde força, porque quem segura a mão de Deus não caminha mais pelo que sente, caminha pelo que crê. O Espírito Santo não apenas acalma, ele reposiciona. O medo pode ser acalmado por um momento, mas se não for enfrentado na raiz, ele volta. Ele volta quando as circunstâncias mudam, quando uma nova incerteza aparece, quando alguém diz algo que machuca, quando a alma se sente exposta. Por isso, o Espírito Santo não vem apenas para apagar incêndios emocionais. Ele vem para te tirar do lugar onde o medo te colocou e te reposicionar onde a fé te sustenta. Acalmar é importante, mas reposicionar transforma. Porque acalmar traz alívio, mas reposicionar traz propósito. Alívio resolve o agora. Propósito sustenta o amanhã. Talvez você tenha vivido anestesiando seus medos com distrações, com rotina, com racionalizações. E de tempos em tempos você se sente melhor, mas logo tudo volta. A insegurança, a dúvida, a sensação de impotência. E isso acontece porque você ainda está no mesmo lugar interior, mesmo depois de tantos momentos de oração e consolo. O Espírito Santo hoje te convida a ir além, a sair da posição de vítima, a abandonar o papel de sobrevivente, a parar de esperar apenas que as coisas melhorem. Ele quer te tirar do terreno instável da reação e te plantar de novo em solo firme, onde você volta a ter visão, volta a ter direção, volta a ter voz.
onde você não vive para resistir ao medo, você vive para cumprir o propósito. Quando ele te reposiciona, tudo começa a mudar. A sua oração muda de Senhor me protege para Senhor me envia. A sua fé deixa de ser defensiva e passa a ser ofensiva. Você para de correr do medo e começa a avançar com coragem, porque agora você não está mais centrado em se sentir seguro. Você está firmado no que o céu te chamou para viver. Reposicionamento é isso. É sair da margem e voltar para o centro daquilo que Deus escreveu para você. E esse movimento não depende de você ter todas as respostas. Depende de você dizer sim. Sim para voltar a crer. Sim para voltar a obedecer. Sim para sair da zona de sobrevivência e entrar no território da promessa. E não é você quem cria esse novo lugar. É o Espírito quem constrói. Ele te mostra, ele te capacita, ele te planta outra vez. E você vai perceber, o medo que antes te calava, agora não tem mais espaço. Porque quem foi reposicionado pelo Espírito sabe que não está mais à mercê das circunstâncias. Está firme na presença que nunca falha. Hoje feche os olhos por um instante. Respire fundo e diga com convicção: Espírito Santo, não me deixe apenas em paz. Me leve de volta ao lugar onde o Senhor me quer. Porque quem é reposicionado por Deus não vive mais em círculos, vive em avanço. A paz como arma contra o medo. Muita gente acha que a paz é um sentimento frágil, algo suave demais para confrontar a força do medo. Mas essa visão é completamente equivocada, porque a paz do Espírito Santo não é passiva, não é ausente de conflitos, não é desconectada da realidade. Ela é uma arma, uma força invisível que rompe cadeias internas, que cala vozes perturbadoras, que desativa ataques do inimigo antes mesmo que eles encontrem espaço. A paz de Deus é um escudo que protege a mente, uma fortaleza que resguarda o coração, uma presença que sustenta o espírito. Você pode estar enfrentando um turbilhão de incertezas agora. Pode estar tentando resolver tudo com lógica, tentando prever o que vai acontecer, tentando calcular riscos. Mas o medo sempre encontra um jeito de entrar onde há uma brecha emocional. É nesse momento que o Espírito Santo vem, não apenas para acalmar, mas para armar você com algo mais forte do que qualquer argumento. A paz que excede todo entendimento. Essa paz não vem porque tudo foi resolvido. Ela vem apesar do caos. Ela não depende de estabilidade externa. Ela é estabilidade interna. Ela não espera que a tempestade passe. Ela transforma você em alguém capaz de caminhar dentro dela, com olhos firmes, com alma em silêncio, com passos convictos. E isso não é utopia. Isso é promessa, é presente, é presença. A paz do Espírito não é algo que você conquista por merecimento. Ela é derramada quando você entrega o controle. Quando você respira fundo e diz: eu não preciso entender. Eu só preciso confiar. Quando você solta a necessidade de garantir o futuro e abraça a certeza de que está sendo guiado. Quando você deixa de lutar para se defender e começa a descansar na fidelidade de quem nunca te deixou sozinho. Essa paz é agressiva com o medo. Porque onde ela entra, o medo não consegue mais crescer. Onde ela habita, a ansiedade não tem mais domínio. Onde ela se firma, o inferno perde acesso. E não porque você virou alguém invencível, mas porque você está abrigado em quem já venceu. Hoje o Espírito Santo quer te armar com essa paz. Não para que você se esconda, mas para que você caminhe. Não para que você se proteja, mas para que você avance. Não para que você pare de sentir medo, mas para que o medo pare de decidir por você. Você pode orar agora mesmo, sem esforço, sem artifício, apenas com o coração aberto e sincero. Espírito Santo, arma meu coração com a tua paz. E quando essa paz entrar, você vai perceber, não é o medo que sumiu,
É você que foi revestido com algo mais forte. Quando a mão do Espírito te segura, o impossível perde a força. Existem momentos em que tudo à sua volta parece dizer que não tem saída. As portas estão fechadas, as possibilidades evaporaram, as vozes externas se calaram e até o seu interior começa a acreditar que não há mais como seguir. Você já tentou todos os caminhos, já esgotou sua criatividade, já pediu conselhos, já orou, mas nada mudou. E é nesse lugar que o medo cresce com mais facilidade. No silêncio das possibilidades, na ausência de alternativas, no eco da desesperança. O medo se alimenta do impossível. Ele se fortalece toda vez que você acredita que está sozinho diante de um cenário intransponível. Mas é justamente nesse momento, quando suas forças cessam e suas estratégias falham, que uma mão invisível se estende. É a mão do Espírito Santo. Ela não vem com alarde, não vem com espetáculo, vem com presença, com autoridade mansa, com firmeza celestial. E quando essa mão te segura, o impossível continua lá, mas já não manda mais em você. Porque agora não é o tamanho do desafio que determina seus passos, é a segurança de quem caminha contigo. A presença muda o peso da jornada. A mão do Espírito muda a atmosfera da alma. Você pode estar diante de diagnósticos, dívidas, traumas, culpas, decisões difíceis, caminhos incertos. Tudo isso ainda pode existir. Mas a diferença é que agora você não está mais desamparado, porque quando o Espírito Santo segura sua mão, ele não apenas te conforta, ele te conduz. Ele não apenas te impede de cair, ele te ensina a andar sobre águas. E isso não é metáfora espiritual. É realidade para quem decide confiar mais na mão que segura do que nos ventos que ameaçam. Porque a presença do Espírito não promete caminhos fáceis, mas garante sustentação no meio do impossível. E essa sustentação é tudo. Ela não vem de fora para dentro, ela nasce dentro. É uma certeza firme, mesmo que tudo fora esteja instável. Muitos estão esperando que o impossível desapareça para então se moverem. Mas o céu te chama hoje para se mover, porque a mão do Espírito está sobre você. E quando você é guiado por essa mão, cada passo é um ato de fé. E cada avanço é um testemunho de que Deus ainda escreve histórias onde ninguém mais acredita que há saída. Hoje, pare um instante e olhe para suas mãos. Elas podem estar trêmulas, cansadas, vazias, mas no invisível, há outra mão segurando a sua. Uma mão que não falha, que não solta, que não desiste. E essa mão está dizendo agora: o impossível ainda existe, mas ele não tem mais poder sobre quem anda comigo. Fé não é ausência de medo, é continuar mesmo com ele ao lado. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que sentir medo era um sinal de fraqueza espiritual, que se o medo ainda aparecia, então sua fé era pequena, sua oração era falha, sua confiança era incompleta. Mas a verdade é que a fé nunca foi a ausência de medo. A fé é a decisão de continuar mesmo quando o medo ainda está presente. Os heróis da fé na Bíblia não caminharam em cenários ideais. Eles avançaram com o coração tremendo, com um ambiente hostil, com as probabilidades contra eles. E mesmo assim, seguiram. Por quê? Porque a fé não anula o medo. A fé simplesmente recusa deixar que ele dite os próximos passos. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer restaurar em você hoje. A capacidade de andar mesmo tremendo. A coragem de dar passos pequenos, mas consistentes. A disposição de olhar o medo nos olhos e dizer: você pode me acompanhar, mas não vai mais me governar. Talvez o medo ainda esteja aí, ainda tentando te prender, ainda te lembrando de tudo que pode dar errado. Mas agora existe algo mais forte: a presença. A mão do Espírito, o sussurro dele, a paz que te reveste. E isso basta para que você continue, um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, uma oração de cada vez.
A fé não precisa de cenário perfeito, ela precisa de convicção. E essa convicção não vem de dentro de você, ela vem do céu. Ela vem do Espírito te dizendo, no meio da sua insegurança, eu estou aqui. E só isso já muda tudo. Porque quando você acredita que Ele está com você, mesmo sem sentir, mesmo sem entender, mesmo sem ver, então a fé começa a vencer. Você não precisa esperar que o medo desapareça para se mover. Você só precisa crer que Ele vai continuar segurando sua mão quando você der o primeiro passo. A fé verdadeira não é a que salta grandes distâncias. É a que insiste em caminhar quando o chão ainda parece incerto. E não importa se você caiu outras vezes, se voltou atrás, se hesitou. A fé não exige perfeição. Ela apenas exige que você volte a se levantar, que você diga de novo, Espírito Santo, me ajuda a continuar. Porque cada vez que você pede isso, o céu responde. E o medo percebe que perdeu força, porque você não vai mais parar. Hoje, declare com o coração, mesmo com medo, eu continuo, porque não ando sozinho. Ando com o Espírito que nunca falha. A vitória sobre o medo começa quando você solta tudo, menos a mão do Espírito. Você já tentou ser forte por si mesmo. Já tentou controlar o resultado, prever o futuro, agradar todo mundo, manter tudo funcionando. Já carregou pesos que não foram feitos para você. Já segurou dores por mais tempo do que o necessário. Já fingiu que estava bem quando a alma gritava por socorro. E tudo isso, no fundo, foi tentativa de vencer o medo sozinho. Mas o medo, quando enfrentado com as próprias forças, só muda de forma. Ele nunca desaparece de verdade. O Espírito Santo não está esperando que você resolva tudo. Ele está esperando que você solte tudo. Porque a verdadeira vitória sobre o medo não começa quando você elimina o perigo. Começa quando você escolhe soltar o que te consome e segurar apenas uma coisa, a mão dele. Soltar o controle, soltar as culpas, soltar o passado, soltar os cenários que você tenta manipular, soltar os relacionamentos que você tenta forçar, soltar os medos que você alimenta com suposições, soltar os planos que não fazem mais sentido. E no meio desse esvaziamento, ficar só com a mão do Espírito, porque a única coisa que você precisa segurar com força é a presença dele. Essa mão não te obriga a correr, ela te ensina a caminhar. Ela não exige pressa, ela impõe direção. Ela não precisa de justificativas, ela responde à rendição. E quando você segura essa mão, tudo começa a mudar. Não porque o mundo muda de repente, mas porque você muda por dentro. O medo já não te governa, a ansiedade já não te acelera, a dúvida já não te trava. Porque agora, quem te conduz é a voz mais firme do universo, a do Espírito que habita em você. A vitória não é nunca mais sentir medo. A vitória é continuar andando mesmo quando ele tenta voltar. É reconhecer quando ele se disfarça. É discernir quando ele tenta te manipular. É lembrar dia após dia que você não está mais sozinho, que a sua mão frágil está segurando a mão mais firme do universo. E essa conexão é suficiente. Talvez hoje tudo o que você precise fazer seja parar, respirar, fechar os olhos e dizer com a voz que ainda restou: eu solto tudo, menos a tua mão. Porque essa frase é oração, é aliança, é libertação. E ela marca o início de uma nova etapa, onde o medo perde trono e o espírito ganha espaço. O medo que tentou te paralisar será o cenário onde a glória vai te levantar. Você chegou até aqui, talvez ainda com o coração acelerado, talvez com a mente tentando processar tudo. Mas algo dentro de você sabe. Esse vídeo não foi apenas mais um conteúdo, foi um chamado, um resgate, uma intervenção do céu para o seu agora. O medo tentou te calar, te isolar, te convencer de que não havia mais saída. Ele usou o silêncio de Deus como argumento, usou o cansaço como prova, usou as memórias como algemas.
Mas hoje você escutou outra voz. Não uma voz que briga com o medo, uma voz que vence pelo amor. Uma voz que diz: você é meu, eu te sustento, eu te seguro, eu estou aqui. O Espírito Santo não apenas falou com você, ele entrou, tocou em áreas esquecidas, iluminou espaços trancados, mexeu em raízes antigas, e talvez você esteja se sentindo vulnerável, exposto, pequeno. Mas esse é o exato ponto onde os milagres começam. Quando a alma para de fingir força e se permite ser carregada pela presença. O medo não será mais o senhor da sua história. Ele pode tentar voltar, mas agora você conhece a mão que te segura. Você sabe que mesmo sem forças, pode ser guiado. Que mesmo sem ver, pode continuar. Que mesmo em silêncio, pode confiar. Porque agora você não caminha mais pelo que sente, você caminha pelo que crê. E o que você crê? Que o Espírito Santo está com você, que ele entrou no seu vale, que ele enfrentou o seu silêncio, que ele enfrentou o seu medo e venceu. Hoje, faça mais do que ouvir. Responda. Feche os olhos e diga com voz firme, mesmo que tremendo: Espírito Santo, eu solto tudo, mas nunca solto tua mão. Esse é o altar. Esse é o ponto de virada. Esse é o recomeço. A partir daqui não importa o que tentaram contra você. O medo tentou te parar, mas agora é nesse mesmo cenário que a glória de Deus vai te levantar. E quando isso acontecer, você não vai apenas caminhar. Você vai ser sinal, vai ser testemunho, vai ser resposta. Porque quem segura a mão do Espírito nunca mais volta a andar sozinho.